Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós iniciaremos o aprendizado de medidas condicionais, funções condicionais. Baseado em uma condição, ele me trará o retorno com o resultado que eu especifique, certo? Então vamos lá. Nessa aula nós aprenderemos sobre se e ou, que é muito utilizado no Excel, que aqui dentro do Power BI é if, and ou or. O and você pode trocar por dois e comerciais e o or por dois pipes ou aquelas barras retas. A tecla que fica ao lado do Z normalmente, entre o Shift e o Z no teclado, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que nós iremos fazer aqui? Para poder exemplificar melhor. Estou pegando aqui uma página em branco. Eu vou na exibição, eu vou trocar o fundo só para poder facilitar a visualização. Nossa, esse aqui é muito chamativo. Vou colocar esse roxinho aqui, acho que fica melhor. Beleza. Então é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que vai facilitar. Marca e categoria. Eu vou criar uma tabela com marca e categoria, tá? Então eu vou criar aqui uma tabela, onde eu vou colocar aqui a marca. Eu vou colocar também a categoria. Marca e categoria. Beleza, tá aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho. Um pouco pequeno. Acho que o tamanho 15 tá bom. Então é o seguinte. Eu quero que ele avalie esse... Eu vou criar uma função com if, primeiramente, que é o C. Que ele avalie esse contexto. E, se for Apple, eu quero que ele traga o nome da categoria. Se não for Apple, eu quero que ele mostre em branco para mim. Simplesmente isso. Uma função extremamente simples, tá? Então, aqui dentro da pasta de medidas, vou clicar em cima com o botão direito, nova medida. Irei criar essa função. Vou chamá-la de categoria Apple. Categoria Apple. Então, ela será. Vou pressionar o Shift Enter aqui para pular a linha. If, que é o C, tab. Eu quero que, quando for Apple, traga a categoria. Então, se marca, que é a da tabela de marca. E aí, nesse contexto aqui, eu não posso simplesmente vir e colocar a própria nome da tabela, que ele não permite. Para que eu consiga referenciar linha a linha, eu tenho que falar que essa função será aplicada a um valor selecionado, para que ele consiga analisar o contexto de linha a linha. Para poder utilizá-lo, nós temos que utilizar a função selectedValue, que é basicamente o valor selecionado. Agora sim eu consigo referenciar a coluna marca. Então, se eu escrever marca, vai aparecer aqui de marca, marca. Então, aqui é basicamente o que eu estou fazendo. Se o valor selecionado de marca for igual, aí eu abro aspas duplas, Apple, ele for igual a Apple, então, caso esse resultado seja verdadeiro, eu quero que ele traga a categoria. Só que não basta simplesmente escrever categoria, porque ele não vai trazer. Eu posso trazer aqui, por exemplo, value. Não, value não vai permitir. Eu vou substituir, eu vou falar que é verdadeiro. Caso contrário, seja falso. Então, vai ser true. Caso contrário, vai ser false. Então, se for Apple, vai ser verdadeiro. Se não for Apple, vai ser falso. Simplesmente isso. Vou colocar essa coluna aqui. E aí, o que ele traz para mim? Ó. Onde está Apple, ele traz verdadeiro. E aquilo que é diferente de Apple, ele me traz falso. E eu posso agora aprimorar essa minha função. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Posso aprimorá-la. Tá? Então, por exemplo, eu quero que caso seja Apple e celulares, seja verdadeiro. Diferente, seja falso.
Então, o que nós podemos fazer? Eu vou criar até uma nova medida para deixar apartado. Então, vou colocar ali Apple celulares. Se selected value, valor selecionado, de marca, for igual a Apple, e aí eu coloco dois e comerciais. O valor selecionado, selected value, de categoria, aí é DIN categoria, categoria, for igual a celulares, se for verdadeiro esse resultado, traga true. Caso contrário, traga falso. Então, se for Apple celulares é verdadeiro, caso contrário, ele vai ser falso. Então, como podem notar aqui, Apple celular ele trouxe verdadeiro, o demais ele trouxe falso. Agora, eu irei mostrar na questão do ou. Se for Apple e celulares ou Arno e eletrodomésticos, me traga verdadeiro, caso contrário, me traga falso. Então vamos lá. Agora vamos dificultar um pouquinho mais, fazendo a junção do e com o ou dentro do if. Depois eu vou aplicar isso a valores, tá? Primeiramente, eu estou explicando aqui para fixar o conteúdo. Então vamos lá. Apple e celulares ou Arno e games. Vou colocar Arno e games, por exemplo. Então vamos lá. If, agora eu vou dar o shift enter para poder indentar melhor o código. O valor selecionado, selected value, de marca for igual a Apple e o valor selecionado da categoria for igual a celulares, agora, depois de dar um espaço, vai ter que esse símbolo aqui, ó, pipe. Ou, aí eu posso dar um shift enter aqui para melhorar a indentação. O valor selecionado, selected value, de marca for igual a arma e o valor selecionado da categoria for igual a games. Se essas duas condições forem verdadeiras, vírgula, traga verdadeiro, true. Caso contrário, traga falso. Então é o seguinte, o que eu estou falando? Se o valor selecionado de marca for igual a Apple e o valor selecionado de categoria for igual a celulares, ou seja, se for Apple e celulares, traga verdadeiro. Quando eu coloco esse símbolo, ele está falando que é ou. Se for isso ou for isso aqui, ele vai trazer verdadeiro. Caso contrário, ele vai trazer falso. Ou seja, se for Apple e celulares ou Arno e Game, ele vai trazer verdadeiro. Mas o diferente disso, ele vai trazer falso. Então, vou colocar aqui. E aí o que ele coloca aqui para mim, ó. Apple celulares, verdadeiro. Falso, 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 true. Por quê? É Arno e Games. Então é dessa maneira que eu consigo já ir unificando o e o ou dentro do if. Agora vamos trazer isso para o cenário de valores, tá? E você não precisa ficar apegado simplesmente colocar aqui, por exemplo, a trazer true ou falso. Isso aqui foi um exemplo. Eu poderia colocar qualquer informação aqui, por exemplo. Escrever um texto colocando em aspas duplas. Verdadeiro. Aqui, sei lá, falso. Poderia. Aí trocou para verdadeiro ou falso. Ou poderia trazer em branco. Em branco é a função chamada blank. Coloca blank e abre e fecha parênteses. E aí ele vai ficar em branco. Então você vai trazer verdadeiro onde tem informação, caso contrário fica em branco. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei true ou false porque é uma função simples, tá? Agora é o seguinte, eu vou remover essas três colunas daqui. E trarei aqui na parte de performance a receita bruta, por exemplo. Trarei a receita bruta aqui. Show. O valor está aqui.
Agora eu quero o seguinte. Quando a marca for Apple, ou LG Televisores, me traga o valor de receita bruta, caso contrário ele me traga em branco. Só isso que eu quero, tá? Então vamos lá. Vou criar uma nova medida. Receita bruta Apple ou LG Televisores. Se o valor selecionado da marca for igual a Apple, ou, que é o símbolo de pipe, a marca selecionada, o valor selecionado de marca for igual a LG e a categoria, tem que colocar selected value de novo, categoria for igual a televisores, então, deixa eu quebrar aqui para facilitar. Então, shift enter aqui. Agora eu vou dar outro shift enter aqui. Se for uma dessas duas condições, então traga a receita bruta. Caso contrário, traga em branco. Então, nesse contexto, o que acontece? Vou até quebrar melhor. Tem que ficar aqui embaixo na realidade. Se for Apple, independente da categoria, ou LG e televisores, ele vai trazer o próprio valor de receita bruta. Caso contrário, ele vai trazer nenhum valor nessa coluna. Agora, arrastando essa informação, olha que interessante. Deixa eu ordenar pela marca aqui para facilitar. Pela marca aqui. Então tá aqui. Ó, aqui, onde tem Apple, que no caso é celulares e informática, ele trouxe o valor. E aqui no caso de LG televisores, somente que ele trouxe o valor. Porque a minha condição foi, se ele for Apple, traga o valor. Ou, se for LG televisores, também traga o valor. O que for diferente dessa condição, não me traga nada. Então, basicamente, foi essa a minha função. Se for Apple ou LG televisores, me traga o valor. Caso contrário, traga em branco. E aí você pode utilizar para inúmeras outras medidas. Mas essa é uma das funções mais utilizadas ali para fazer condicionais. Eu prefiro a próxima função que eu irei mostrar para vocês na próxima aula, que é a switch. Eu prefiro ela. Mas a if também é bastante utilizada. Tá? Essa aula é isso. Pratiquem e vejo vocês na próxima aula.